Olá, oitavo ano, muito bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre sevianas de um triângulo, tá? Vamos ver, né, o que essa palavra significa pra gente, tá? É o seguinte, os triângulos, eles possuem outros elementos que vão além dos lados, tá? Por exemplo, vértices, entre lados, vértices, ângulos internos, externos, que a gente já estudou. Então, esses outros elementos, né, que vão além de lados, ângulos e vértices, a gente vai chamar esses outros elementos de sevianas, tá? A primeira seviana que eu quero falar chama-se mediana, tá? O que é mediana? Deixa eu colocar aqui direitinho. O que é mediana de um triângulo, meninos? Vamos supor aqui que a gente tem um triângulo, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo, tá ali bonitinho. E ele possui vértices, tá? A, B e C. Pronto, tá ali. E aí, o que eu vou fazer com esse triângulo? A mediana, tá? É a linha, o segmento que sai de um desses vértices, tá? E divide o outro lado em duas partes iguais. Quando isso acontece, a gente chama isso de mediana, tá? Então, o que é mediana de um triângulo? É um segmento de reta, tá? Que une um dos vértices ao ponto médio do lado oposto. Então, o que é ponto médio? Ponto médio é isso aqui, tá? Cruzou aqui com esse ponto que tá aqui do outro lado, dividiu esse lado em duas partes o quê? Iguais. Quando isso aqui acontece, a gente chama de mediana, tá? A próxima seviana que eu quero falar com vocês chama-se altura, tá? A gente já até discutiu isso em sala de aula, né? Sobre essa seviana, estudando em outras coisas, né? Então, olha só, o que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo, ela é definida por algo desse tipo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui ABC, tá? E a minha altura relativa, né, a um dos lados, porque aqui a gente vai ter três alturas, porque cada lado vai ter, né, uma altura relativa. O que a gente vai falar? O que é a altura? Ela vai sair de um dos vértices, tá? E vai encontrar o outro lado desse meu triângulo, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, o que ela diz para mim? Ela vai pegar, né, um segmento de reta que sai de um dos vértices e encontra com o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Professora, esse lado aqui é igual a esse? Não necessariamente. Pode acontecer de ser igual? Pode. Quando vai acontecer? Quando o triângulo for equilátero ou isósceles, tá? E nesse caso, quando você traça a altura, tá? Relativa ali, ela pode sim dividir o lado oposto em duas partes iguais. No triângulo equilátero é com certeza. No isósceles, tá? Para isso acontecer, a sua base tem que ser aquela base que possui os dois ângulos iguais, ok? Aí a sua altura vai de encontro a ela. Mas, caso contrário, também não é dividida em duas partes iguais, não, ok? Quando que vai acontecer também de acontecer uma altura que ela é externa ao meu triângulo? Como assim? Aqui vocês estão reparando que a minha altura ela foi tracejada dentro do meu triângulo, tá vendo? Então, tá aqui dentro. Então, a gente fala que é uma altura interna. Mas se acontecer, por exemplo, de eu ter um triângulo desse tipo aqui, ó. Deixa eu desenhar ele aqui para ver. Mais ou menos assim, ok? Quando eu tenho um triângulo desse jeito aqui, eu posso desenhar uma altura externa, tá? Como assim? Como que seria essa altura externa? Na verdade, esse triângulo aqui não ficou bom, não. Deixa eu desenhar um triângulo à mão livre mesmo, para ficar melhor de visualizar, ok? Opa! Vamos supor aqui que eu tenha esse triângulo aqui, tá? E eu quero determinar a altura relativa, tá? Ao lado aqui BC. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prolongar esse meu lado BC, tá? E vou traçar a minha altura. A minha altura vai sair lá do vértice A e vai encontrar com o prolongamento do meu lado BC,
formando um ângulo de quantos graus? De 90 graus. Ah, professora, isso vale? Vale, tá? Não tem problema. Ela pode ser tanto interna quanto externa, tá? Normalmente a gente encontra em atividades ela de maneira interna, tá? São uma outra atividade que ela vai ter essa altura externa, tá? Mas é importante vocês saberem, tá? Ela não é tão rara assim, não. Agora, a outra seviana, né? A próxima seviana que a gente vai trabalhar, ela é chamada de bissetriz, ok? O que é bissetriz dentro de um triângulo, tá, meninos? Olha só, a minha bissetriz, então vamos supor que eu tenho um triângulo ABC, tá? E aqui eu tenho um ângulo relativo ali ao meu vértice B, tá? O que é bissetriz? Ela vai dividir esse meu ângulo em duas partes iguais, tá? Então, ela é um segmento, tá? Que possui, né, um dos extremos no vértice e ela vai até o lado oposto a esse vértice, tá? Dividindo o ângulo desse vértice em duas partes iguais. Isso aqui a gente chama de bissetriz, ok? Então, essa é uma outra seviana. Bissetriz também a gente já trabalhou muito em alguns outros momentos também, né? Vamos agora para a última seviana que eu quero falar com vocês, que a gente vai chamar ela de mediatriz. O que é, meninos? Uma mediatriz, tá? Então, eu vou pegar aqui um triângulo qualquer para desenhar essa mediatriz para vocês. Cuidado para não confundir mediatriz com bissetriz, tá? O que é mediatriz? Então, aqui eu tenho um triângulo ABC, tá? E o que é uma mediatriz? A mediatriz, ela é uma reta perpendicular, ou seja, ela vai, né, cortar ali a minha outra reta medindo um ângulo de 90 graus. Então, aqui na hora que eu for traçar a minha reta, ó, então tracei aqui, tá? Ela tá até um pouco tortinha, deixa eu fazer ela novamente. Então, aqui, ó, tracei. Não, ficou mais tortinha ainda, gente. Pronto, tá? Finge que tá retinha, tá, meninos? Então, reparem, não necessariamente ela saiu de um dos vértices, tá? A mediatriz, ela não sai de um dos vértices propriamente dita. Então, o que ela vai ser? A mediatriz de um triângulo é uma reta perpendicular, tá? Um lado de um triângulo que passa pelo ponto médio desse lado. Então, ela vai cortar aqui o meu lado BC, tá? Num ângulo de 90 graus e vai dividir esse meu lado BC em duas partes iguais. Pronto. Então, isso aí a gente chama de mediatriz. Nossa, professora, mas qual que é a diferença de mediatriz para mediana? Olha aqui, a minha mediana, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo. O que é mediana? A mediana, ela tem que sair aqui de um dos vértices, tá? Então, ela saiu de um dos vértices e vai dividir o meu outro lado em duas partes iguais. Esses ângulos aqui, ó, eles podem ou não medir 90 graus. Normalmente, eles não medem 90 graus, ok? Então, aqui pode ou não medir 90, tá? A mediatriz, ela não precisa sair de um dos vértices, tá? E, além disso, ela com certeza, no encontro aqui dos meus, da perpendicular, né, da reta com o meu lado, ela tem que ser perpendicular, ela tem que valer 90 graus, tá? Então, ela divide esse meu lado em duas partes iguais também. Porém, ela não necessariamente vai sair de um vértice e ela vai com certeza ser perpendicular a esse lado ali que ela tá cortando, tá? Do triângulo. Beleza, meninos? Então, essa é a diferença entre mediatriz e mediana, não confundam, tá? E aí, a gente vai falar agora dos encontros, ok? Dessas sevianas, a gente dá um nome. E até um desses encontros, meninos, eu tomei a liberdade de fazer uma paródia, tá? Então, vamos ver. A gente vai até discutir essa paródia nas próximas lives, ok? Então, vamos lá ver como que se chama, né? O encontro dessas sevianas dentro de um triângulo. Olha só, meninos, vamos supor que eu tenho um triângulo qualquer, ok? E aí, eu vou traçar nesse triângulo de vértice ABC toda
todas as minhas medianas, tá? O que são medianas mesmo? Vou destacar aqui de vermelhinho. Ela vai sair de um vértice e vai cruzar com o outro lado, né? Dividindo o outro lado em duas partes iguais. Então, eu vou traçar todas as minhas medianas, tá? Então, tracei uma, vou traçar a outra, tá? Vou traçar a minha última mediana aqui. Pronto, tracei. Esse ponto de encontro aqui, das minhas 3 medianas, a gente vai chamar de baricentro, tá? O que é baricentro, meninos? É o encontro das medianas do triângulo, ok? Então, o encontro das medianas de um triângulo é chamado de baricentro, tá? E aí, gente, eu tomei a liberdade de fazer uma paródia sobre esse aqui, baricentro. Vocês lembram, né? Não sei se é da época de vocês, mas é da minha, por exemplo, que alguns anos atrás a gente tinha, né, uma banda, né, chamada de boy band, chamada Backstreet Boys. E aí eles tinham, né, uma música muito famosa chamada Everybody. Vocês lembram disso? Então, quem não lembra vai conhecer agora, tá, meninos? Eles ficaram muito famosos com essa música. Eu tirei uma paródia, tá, dessa música original deles. Vou cantar para vocês. Não reparem a minha linda e bela voz, ok? Então, ó, ela é mais ou menos assim, presta atenção. Então, esse é o clipe da época. É nobody, é só nobody, é nobody, que vão cruzar as medianas. Então, vamos lá. É mais ou menos assim, ó. É nobody, centro, só nobody, que vão cruzar o quê? As medianas. É tosco, mas ajuda a lembrar, ok? Então, essa aí é a paródia, tá, meninos? Do Baricentro aí, usando a música do Backstreet Boys, né? Que foi sucesso aí na década de 90. Para quem não lembra, tá aqui o nome aqui no cantinho, quem quiser acompanhar aí no ritmo. Até eu não consegui acompanhar no ritmo ali da música, né? Porque não tem como competir com os Backstreet Boys. Mas fica aí a dica para vocês, ok? De paródia para vocês lembrarem, tá? Muito bem, meninos. Então, aqui a gente falou sobre o baricentro, certo? Agora a gente vai ver os encontros das outras medianas. Vamos lá, então, para o ortocentro. Então, aqui, mais uma vez, né? Eu tenho um triângulo qualquer, tá? E nesse triângulo aqui, eu vou colocar também, né, os meus vértices. É sempre importante a gente definir os nossos vértices. E o que a gente vai falar? O que vai ser o nosso ortocentro, ok? O nosso ortocentro, meninos, ele será o encontro das nossas alturas, ok? Então, eu vou aqui traçar a altura, ó. Tracei a altura aqui, vai 90 graus, tá? Aqui uma outra altura, também com 90 graus. E aqui a minha altura relativa àquele outro lado, medindo também 90 graus. Esse ponto de encontro aqui das alturas, ele é chamado de ortocentro, ok? Esse aí eu não tenho paródia, só tem paródia para o baricentro, tá, gente? Então, o ortocentro, ele é o encontro dessas alturas, ok? E ele é chamado também, ele é muito importante porque ele pode variar, não é nem sempre, meninos, vai cair aqui no meio. Ah, por que ele tá caindo no meio? Porque eu tô usando aqui um triângulo que possui praticamente as mesmas dimensões de lados, tá? Então, por isso que tá caindo ali no meio, tá? Então, o ortocentro, a posição ali do meu ponto no meu ortocentro, ele pode variar de triângulo, tá? Vai depender muito da altura desse meu triângulo, tá? Ainda mais se a altura ela for externa. Lá na página 91 do livro de vocês tem melhor desenhado, tá? Ele tá mais representativo. Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá depois, fiquem à vontade, ok?
Vamos para o nosso próximo encontro aí, né, das nossas sevianas. Vamos aqui fazer mais uma figura. Então, olha só, meninos. Agora, eu vou desenhar aqui as minhas bissetrizes relativas aos meus ângulos aqui do triângulo ABC, tá? Então, aqui eu tenho uma bissetriz, tá? Que eu vou até colocar ela de outra cor. Ela dividiu aqui em duas partes iguais. Aí, eu tenho a bissetriz aqui relativa a esse ângulo A, tá? Que também foi dividida em duas partes iguais. E tenho também, por fim, a bissetriz relativa a esse ângulo aqui C, que também foi dividido em duas partes iguais. Esse ponto de encontro aqui das minhas bissetrizes, tá? Ele é chamado de incentro, ok? Esse aqui é o ponto de encontro das minhas bissetrizes. Ele é chamado de incentro, ok? E ele também, né, essa parte aí, esse incentro, ele tem uma propriedade, tá? Que propriedade é essa? Aqui não vai ficar certinho porque eu vou desenhar a mão livre, mas quem quiser acompanhar aí na página 91, tá mais certinho, tá? Quando a gente faz, né, uma circunferência, tá? Aqui, ó. Ficou bonitinho, né, minha figura? Quando a gente faz essa circunferência utilizando esse incentro como centro da minha circunferência, tá? A gente tem uma circunferência que possui aqui raios, né? Iguais, obviamente, que senão não seria uma circunferência. E essa circunferência, a gente fala que ela está inscrita nesse triângulo. O que é uma circunferência inscrita no triângulo? Ela vai encostar aqui, ó, nesse triângulo, nas bordinhas, ok? Quando isso acontece, quer dizer que ela está inscrita no triângulo, ela está dentro desse meu triângulo, ok? Tá claro, meninos? Essa aí é uma propriedade do nosso incentro, tá? Agora, por fim, né, mas não menos importante, a gente vai falar dos encontros das mediatrizes, tá? Então, o que são mediatrizes mesmo? Ela corta aqui, medindo 90 graus. Não vai ficar tão certinho, gente, porque desenhar mediatriz à mão livre é mais difícil, ok? Então, não repara não se ficar com alguma coisa tortinha, mas é porque realmente é mais difícil de desenhar, tá? Então, aqui tem partes iguais também. E, opa, aí tá vendo? É mais difícil. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui também vai ter três partes iguais. Vou colocar ali só com um tracinho para não parecer que é igual aquele outro lado que tá de azul, ok? Esse ponto de encontro aqui das minhas mediatrizes, a gente chama esse ponto de encontro de circuncentro. Circuncentro, tá? E ele tem uma propriedade também. Esse aqui é que eu não vou conseguir desenhar mesmo, tá, meninos? Mas eu vou tentar mesmo assim. Vamos ver aqui se eu consigo desenhar ele, tá? Como que ele é? Ele é o seguinte, esse circuncentro aqui vai ser um ponto de encontro, vai ser o centro de uma circunferência, que vai, deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui. Se eu não conseguir, tudo bem, tá, gente? Tá aí no livro na página 92. Para quem quiser acompanhar, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Isso, pronto, consegui, tá? Então, essa circunferência, tá? Que eu acabei de desenhar, tá vendo que ela vai ter aqui como centro dela o circuncentro, o encontro das mediatrizes. Apesar do desenho não ter ficado perfeito, mas é como se esse ponto aqui fosse o centro dessa circunferência, tá? E aí, nesse caso, meninos, a gente vai ter essa circunferência aí ao redor desse triângulo. Isso sempre vai acontecer? Sempre vai acontecer. Todas as vezes que você traçar o encontro de todas as mediatrizes, esse ponto de encontro, né, ele vai definir o centro de uma circunferência que vai circundar o seu triângulo, ok? Então, essa é uma propriedade do circuncentro, ok? Tudo que eu tô falando aí, meninos, tá escrito bonitinho no livro de vocês, ok? Bom, a nossa aula de hoje termina aqui. Um grande abraço e até a próxima!